Ainda criança, dizia que queria ser rei. Começou há 2 anos a rodar aquela que é a primeira curta-metragem da sua carreira, chama-se Vasco Rosa e por esse percurso, ainda no início, é o convidado do Melhor é Impossível. Vasco, ainda queres ser rei do cinema? Rei do cinema quero. Já não quero ser rei da família real, já não quero ser o rei de Portugal, mas quero ser rei do cinema. Espero ser rei do cinema. Este percurso que começaste vem de um projeto que tu tiveste de desenvolver na escola. Exatamente, o Para Que a Guerra? Começou por ser um trabalho para disciplina de História no 9º ano. O professor disse-nos que queria um pequeno filme e eu comecei por fazer o Para Que a Guerra, que retratava também os últimos dias de uma família. Era uma história um bocadinho mais trágica de últimos dias. Esse filme ficou com cerca de 10 minutos para a versão da escola. Entretanto, o 9º ano acabou, fui para o 10º ano, continuei a estudar e decidi fazer a continuação desse filme, Para Que a Guerra? E fiz um filme com meia hora. A guerra está muito presente nas tuas obras. A guerra está muito presente. Eu costumo criticar muito que o cinema português, pronto, na minha visão, que fala sempre de temas muito negativos e já me confrontaram com isso. Tu dizes que o cinema português trata de temas tão negros e tu vais buscar a guerra. Mas a minha ligação, não que o meu próximo filme vai ser sobre a guerra, acho que não vou voltar a fazer mais um filme sobre a guerra, mas a minha ligação no fundo, com a guerra tem a ver com a transformação. Ou seja, é impossível nós ficarmos indiferentes a uma guerra. E o que eu gostei de mostrar nestes filmes com a guerra foi, no fundo, que a guerra vai tocar não só a todos, como toca às mais altas, à alta sociedade. Ou seja, os dirigentes mais altos vão acabar por ser afetados pelas decisões que tomaram. E todos aqueles que, no fundo, pactuaram com essas decisões, os menos poderosos, mas que estavam ligados ao poder, acabaram também por ser prejudicados. Ou seja, a personagem da Eva, nos últimos dias, ela era uma mulher de alta sociedade, ela era a mulher deste general. Não podemos ilibá-la de culpa de tudo o que aconteceu, tudo o que os nazis fizeram, só pelo facto dela não saber. Se ela não sabia, devia ter sabido, devia-se ter informado. Mas claro que na altura as mulheres e toda a sociedade, que não os dirigentes, não tinham noção dessa realidade. Mas deviam ter-se informado, deviam ter aberto os olhos. Não se podia simplesmente fechar os olhos para o que estava a passar, para o que o regime... Tiveste que te preparar claro, para fazeres este filme. Sim. Foi uma pesquisa que fizeste. Exaustiva, sim. Ao nível de adereços, ao nível de como aquelas pessoas falavam, do tipo de casa em que habitariam, as roupas que usariam. Vi filmes, vi vídeos no YouTube, li livros, dei uso aos livros lá de casa do meu pai de história, que raramente lhes tocava, pelo menos com um objetivo tão grande de tirar de lá algo que pudesse servir ao meu filme. Ou seja, nomes, porque não é só dar um nome alemão às personagens. O meu personagem era o Heinrich von Fritz. E disseram von Fritz, não, isso é lá o Silva da Alemanha, é uma coisa muito comum. E lá pusemos von Sternberg. Tivemos sempre abertos a sugestões de... As personagens desta curta são também estereótipos de uma certa sociedade de uma época muito conturbada, neste caso da Europa, até do mundo. Certo. Que estereótipo é que tu quiseste passar com cada uma das personagens? Sim, o Heinrich, o general, era um típico general. Não sei se seria assim tão típico, porque ele era talvez mais obstinado e mais obcecado pelo nazismo do que um normal general, do que um oficial seria. Se bem que eles eram todos muito concentrados, tinham jurado fidelidade ao Hitler e iriam cumprir até ao fim. Ele cumpriu até ao fim. Não foi a família, não foi nada, nem nada o fez parar. Nem o próprio filho. Que eu acho que se um filho não é capaz de nos fazer pensar nas decisões, acho que mais nada é capaz de fazer, nem a mulher. O Heinrich foi um dos responsáveis por toda a matança, por toda a invasão de países soberanos por Europa fora. Já a Eva demonstra aquela classe, ela representa por si toda a classe alemã, todas as pessoas que estavam de olhos tapados perante tudo, que não viam, ou que fingiam que não viam, e só quando as consequências lhes chegaram às portas é que abriram os olhos. Se bem que a Eva era uma mulher diferente, ela não era como as alemãs típicas, ela era capaz de ouvir rádio, como ela ouve no filme, rádio BBC, rádios estrangeiras, para ter a noção, mas só começou a ter essa noção muito no fim, muito nos derradeiros momentos. Ou seja, já não foi capaz de solucionar pelo menos a sua família no meio de todo o conflito. O Hans representa a descendência alemã, ou seja, no fundo, o Heinrich ainda estaria vivo hoje, na Alemanha. Teria hoje 80, 90 anos. Estamos a falar do filho da família. Exatamente, o filho da família. Ele representa toda aquela geração alemã que ficou sem os pais, por causa da guerra, e que foi capaz, na minha opinião, foi capaz de reconstruir a Alemanha. A Alemanha, se hoje é um país rico, poderoso como é, tem a ver com a vontade que eles tiveram de pegar num país,
de o erguer das ruínas e torná-lo numa grande potência, que é a Alemanha. Falámos aqui de uma personagem que é extremamente importante nesta curta, que é a personagem Eva, desempenhada pela Sara Vicente. Fala-me um pouco sobre ela. Sei que ela teve, para além de o papel feminino, digamos, por excelência na curta, tenho a certeza que ela também serviu de inspiração para a realização do filme. Sim, sim. Foi em outubro de 2007, quando comecei a ter as primeiras ideias, que lhe liguei e ela disse logo que sim, que adorava fazer parte do projeto e que ia ajudar em tudo o que fosse preciso. Entretanto, começámos a escrever o guião e o processo de escrever o guião foi muito alargado, foram muitos meses que eu escrevi o guião com a Flor Bela. E eu de vez em quando via a Sara e eu não via a Sara, via a Eva. Fazia-me confusão, porque se calhar estar na rua a passear e a pensar, pronto, e ela aparecia com o namorado, eu ficava assim meio... Quem é que está aqui? É a Sara? É a Eva? Porque eu não via a Sara, via a Eva. Porque a Eva, eu ia dormir e sonhava com a Eva. Eu estava a almoçar, eu estava a almoçar com a Eva. Ela estava sempre presente. Foi fácil separar as águas enquanto ator, realizador da curta? Não foi tão difícil como eu estava à espera, se bem que não foi uma tarefa fácil. Especialmente porque às vezes eu queria concentrar-me mais na personagem, tentar fazer mais pela personagem, levá-la um bocadinho mais a um nível superior e tinha de estar sempre a pensar que aqui bocado tinha de estar a desmontar tudo aquilo e tinha de estar a ajudar, tinha de estar a falar com a assistente de realização sobre o que é que íamos filmar a seguir, ou seja, nunca me consegui desligar do projeto, pensar só no Arritz, nunca. E isso não é sempre uma coisa boa, como é óbvio, mas quando tem que ser, acaba-se por... Tu estás agora a começar uma carreira que espero seja cheia de êxitos e é por isso que também acabas por fazer renascer um pouco este espírito dos novos realizadores. Por seres tão novo, quais são as grandes dificuldades em penetrar neste mercado da sétima arte? As grandes dificuldades... Eu, por acaso, posso dizer, devido a esta experiência, que tenho uma noção bastante privilegiada do entrar, ou seja, como é óbvio que o meu filme ainda não está nos cinemas, nem será o próximo, nem o terceiro, nem o quarto que estará nos cinemas, mas tenho noção que tive bastantes facilidades, aliás, muito mais do que eu estava à espera, em poder filmar na Estação do Rossio, em ter apoio de diversas empresas, em poder estrear o filme no Cinema City, ou seja, foram imensos privilégios. Agora, é claro que existem imensas dificuldades. Poder convencer os produtores, os patrocínios a apostar no nosso projeto nem sempre é fácil, porque se eles veem que não têm qualquer tipo de retorno, normalmente a resposta é não. Tive bastantes respostas sim neste projeto, mas tenho noção que também houveram muitos nãos. Ao início muitas vezes me fecharam a porta na cara, porque simplesmente se eu não tinha dinheiro, se eu não tinha qualquer garantia de que o projeto fosse ter sucesso, as pessoas não acreditavam, fechavam as portas, literalmente. Quando não há um grande investimento inicial, achas que aí o que vale é mesmo o talento e o ser persistente naquilo que queremos? Sim. Parece um lugar comum ouvirmos dizer que quando sonhamos as coisas acontecem, mas não, é verdade. Tal como nós imaginamos a personagem, o filme, a história, e depois ela se torna realidade, e agora se eu quiser em casa ponho o DVD e vejo aquilo que está feito, carrego no play e vejo o filme, tal como podemos fazer essa realidade no cinema, podemos fazer na vida real, porque está interligado, ou seja, podemos não ter todo o dinheiro do mundo, podemos ter só o dinheiro dos anos, do Natal, e dos tios, e dos primos, e dos avós, mas se quisermos mesmo fazer aquilo, eu acho que o dinheiro é um limite. Por isso é que eu acho que ao nível do cinema português, aquela desculpa que muitas pessoas têm de que o dinheiro falta, claro que às vezes falta, é investir em áreas que não as certas e em filmes que não são tão prometedores ou não são tão merecedores, pronto, pode acontecer, mas eu acho que o dinheiro não é o fundamental. Acho que há outras vias, acho que pode fazer-se dinheiro, muito dinheiro, e começar com pouco. Acho que é preciso ser arriscado, ter ideias, apostar, mas especialmente ser arriscado. Eu acho que temos de, ou tudo ou nada, a coisa pode ficar na gaveta e nunca ninguém vir o filme, mas se apostarmos com toda a garra e se juntarmos as pessoas que querem, porque depois também passa por aí, juntar um núcleo de pessoas que realmente todas que querem. E elas juntas vão fazer a diferença. 1, 2, 3 pessoas sozinhas não conseguem. Temos que nos reunir num grupo de pessoas e avançar. Achas que a tua geração, por ser uma geração muito mais recente, tem uma linguagem diferente dos realizadores que têm nome e renome no mercado? Sim, penso que sim. Que olhar é que é esse? Que olhar novo é esse? Nós olhamos um pouco para os outros realizadores com um grande distanciamento. Achamos que a realidade que eles retratam no cinema não é aquela que nós vemos no dia-a-dia. Acho que há mais cor, há mais vida, há mais emoção. A própria narrativa é diferente?
Sim, também narrativa, talvez o ritmo. Ou seja, agora na Universidade Lusófona aprendi que não é estarmos sempre a cortar de um lado para o outro que fazemos uma montagem rápida. Não, o ritmo está nas palavras, nas ações, nos sentimentos que transparecem no ecrã. E eu penso que, por vezes, os portugueses normais, as pessoas, não se identificam com o que está retratado. Porque às vezes eu chegava a dizer, se as pessoas querem ver miséria 24 horas por dia, então por isso liguem os telejornais, porque os telejornais basicamente agora são as novelas do terror, dos assaltos, das desgraças. Não vemos ali qualquer tipo de esperança ou de boas notícias, vá. São tudo coisas más. E eu acho que as pessoas querem ir para o cinema, querem pagar 5 euros para sonhar. E mesmo que vejam histórias que tenham sofrimento, há sempre uma resta de esperança. Há sempre sofrimento porque a seguir há de vir a bonança. Ou seja, as pessoas querem sentar-se e esquecer tudo à volta. Querem esquecer que estão em crise, que não têm dinheiro para isto e para aquilo e que a vida lhes corre mal. Não, querem sonhar, querem ir para outra realidade. E normalmente no que acontece no nosso cinema é que as pessoas continuam na mesma realidade. Ou seja, pensam, para que é que vou gastar dinheiro no cinema se para isso posso ir ver um filme de Hollywood, não que todos os filmes de Hollywood sejam assim, mas que gasto 5 euros, vou-me rir, vou comer umas pipocas, mas ao menos vou-me divertir. Vou estar a ter um bom bocado. E acho que isso Portanto, a função do cinema continua a fazer sonhar sem o público. Fazer sonhar o público. Por todas estas razões e porque está em início de carreira, Vasco Rosa foi o convidado do Melhor é Impossível.